Então, pessoal, vamos continuar o curso de álgebra linear de onde paramos, né? A gente começou a falar aí de transformações lineares, mostrei alguns exemplos para vocês aí na aula anterior e tudo mais, né? Então, nessa aqui vamos continuar, né? Mostrar mais algumas propriedades dos espaços vetoriais, mais alguns exemplos para fixar melhor também, ok? Então, vamos começar com o conceito de núcleo de uma transformação linear. Então, núcleo de uma transformação linear, eu vou passar a abreviar para TL, tá? Para a gente economizar um pouco mais de tempo. Okay? Então, o conceito de núcleo de uma transformação linear, ele tem uma definição trivial, assim, não tem nada demais, né? As implicações dela é que aos poucos, quando a gente vai aprendendo mais sobre esse conceito de transformação, aos poucos a gente vai vendo o quão relevante é esse conceito de núcleo, né? Assim como o conceito de imagem e isomorfismo que eu vou passar mais adiante, né? Então, para definir o conceito de núcleo, vamos uma transformação, vamos definir uma transformação, né, de um espaço vetorial V em W. Tá? O que a gente chama de núcleo nada mais é do que o conjunto de todos os vetores de V que são transformados no zero de W, né, no vetor nulo lá de W. Tá? Então, a gente pode colocar assim, esse transformação de V em W, tal que para todo vetor, deixa eu colocar aqui um V maior para distinguir, para todo elemento de V, é o conjunto de todos os elementos de V que são projetados lá no zero de W. Tá? Então, aqui pode considerar, é claro, né, que esse Vzinho é um elemento do espaço vetorial V e esse zero com o índice W é um elemento do espaço vetorial W. Tá? Só para ficar claro. Ok? E a notação que geralmente é utilizada, vou escrever aqui do lado também, é simplesmente esse N de T, né? Para a gente ler núcleo da transformação. Tá? Ou ainda, como aparecem em alguns outros livros, né? Ou mesmo durante a graduação encontrei vários com essa notação aqui, ó, quer de T. Tá? Então é importante vocês saberem o que significa, né, que N de T e quer de T são a mesma coisa. Uma vez que se vocês forem procurar mais material para estudar tudo, vai ser bem comum vocês verem isso aqui, né? Quer, né, que é a abreviação de kernel, né? É um conceito mais utilizado aí na informática e tudo mais, né? Mas está tudo relacionado com essa ideia de núcleo de acordo com essa definição que a gente fez aqui. Né? Então, o que isso quer dizer na prática, né? Por exemplo, para ilustrar a ideia, né, de núcleo de uma transformação, imagina aqui, ó, que essa região aqui representa nosso espaço vetorial V, né? E essa outra região aqui representa, né, o espaço vetorial W. Né? Então, o que é o núcleo? Né? É o conjunto de todos os elementos V que tem imagem zero lá em W, né? Que são que o resultado da transformação de V em W vai resultar no vetor nulo lá de W, né? Então, esses vetores V, eles vão estar aqui dentro, né? É um conjunto que está aqui dentro, né, que faz isso que eu coloquei na definição, que vai fazer com que todos eles sejam projetados no zero de W.
Por exemplo, esse. Aqui o 0 de W. E esse, vou até colocar quer de T. Certo? Então, ilustrando, fica assim, né? Então, essa região que eu fiz aqui em azul representa todos esses elementos. Aqui eu coloquei só 3, mas podem ter mais, assim como pode ter pelo menos um, né? Porque pelo menos a transformação de 0, né? A gente viu na aula anterior que T de 0 tem que ser igual a 0. Tá? Então, uma característica que a gente precisa ressaltar é que o núcleo ele nunca é vazio, né? Pelo menos o vetor 0v, né, ele está aqui dentro, né? Pelo menos esse aqui vai estar lá dentro, né? É claro que pode ter mais, mas pelo menos esse tem que estar, tá? Então, isso aqui é a ilustração, né, do conceito de núcleo. E a gente pode traduzir isso assim, ó, n de t, né, que é igual a quer de t, nada mais é do que o conjunto formado por todos esses vzinhos aqui pertencentes a v, tal que t de v é igual a 0w. Né? Em notação de conjuntos, é assim que a gente fica com o conceito. Né? E a observação que eu fiquei de fazer referente a isso diz o seguinte: primeiro, a gente está vendo que o núcleo n de t ele está contido no espaço vetorial V, né? E a outra observação é que o núcleo, né, ele é diferente de vazio. Vou representar assim, né? Aqui, ó, isso, como eu acabei de mencionar, pois o 0, né, o 0 aqui de V, pelo menos ele vai pertencer ao núcleo. Né? Aí, gente, quando eu falo o 0, né, estou falando de um vetor, de um elemento do espaço vetorial. Né? O fato de ter só o 0 não significa que o conjunto é vazio. Não. Ter o 0 significa que ele tem pelo menos um elemento. Né? A gente chama ele de 0 por similaridade ao que esse vetor faz quando a gente compara com nossas experiências pregressas em matemática com o símbolo 0. Né? Então é por isso que a gente chama ele de vetor 0. Porque afinal de contas, quando esse vetor soma com o outro, né, a gente vai obter sempre esse outro vetor. Enfim, ele tem características semelhantes ao número 0 que a gente já conhece. Tá? Mas ele é um elemento. Ele não representa o vazio, ele não representa o nada dentro do espaço vetorial. Ok? Só para enfatizar isso. Então, vamos exemplificar. Vou colocar aqui para ficar mais claro alguns exemplos. Vamos ver. Nesses exemplos, para não fazer vários comandos, né, vou colocar assim, ó, determine n de t. Então, aí vou colocar aqui o primeiro. T de xy igual a x mais y, 2x menos y.
Então, uma transformação do ponto xy no espaço vetorial V vai resultar em elementos que são x mais y, 2x menos y lá no espaço vetorial W. Né? Então é isso que quer dizer essa notação. Mas, para a gente resolver, faz o seguinte, ó. Sabemos, né, que t de 0 igual a 0, né? Ou seja, t de 0, 0, né? Porque a gente está aqui no plano, né? No plano XY, então são duas entradas zeros. Tem como saída, tem como imagem 0, 0. Tá? Então, lembrando desse fato, o que a gente precisa é dizer o seguinte: t de xy é igual a 0, 0. Mas t de xy é x mais y, 2x menos y. Né? Então, x mais y, 2x menos y, igual a 0, 0. Né? E isso daqui a gente já viu algumas vezes, né? Representa um sistema de equações, né? Onde eu tenho aqui, ó, quando que dois vetores são iguais? Quando a primeira coordenada do vetor da esquerda é igual à primeira coordenada do vetor da direita. E a segunda coordenada do vetor da esquerda é igual à segunda coordenada do vetor da direita. Tá? Então, essa comparação que a gente precisa fazer. Ou seja, x mais y igual a 0 e 2x menos y igual a 0. Né? Aí a forma de calcular isso vai de cada um, vai do que você prefere, né, fazer para calcular sistemas. Né? Uma que eu gosto de fazer, quando está mais simples assim, é simplesmente somar as equações. Né? Somar ou subtrair de acordo com a conveniência. Né? Aqui eu vou somar porque assim, ó, a gente cancela y positivo com y negativo. E vamos ter x mais 2x, 3x, 0 mais 0, 0. Então, com isso, a gente tem x igual a 0. Aí eu venho na primeira ou na segunda equação, por exemplo, a primeira que é mais simples, né? E substituo o valor do x que a gente encontrou, 0 mais y igual a 0. E chegamos à conclusão de que o y também vale 0. Né? Então, o que é o núcleo? Né? O núcleo é o conjunto de V, cuja imagem em W é sempre o 0. Né? Então, com isso, a gente conclui que o n de t, né, vai ser igual ao ponto 0, 0 mesmo. Né? Esse é o único núcleo mesmo, né? Só quando x e y assumem os valores 0, né, é que eu vou ter a imagem dessa transformação associada ao elemento 0 lá no espaço vetorial W. Ok? Alguma dúvida nessa, gente? Não? Não. Tranquilo, né? Então vamos ver outro exemplo antes de partir para o outro conceito. Nesse aqui, eu vou ter uma transformação no espaço x, y, z igual a x menos y, não, x menos y mais 4z, né, e 3x mais y mais 8z. Se eu não me lembro, eu coloquei uma dessas duas lá na lista, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, serve aí como exemplo, se tiver lá. Né? Então, quem vai ser o núcleo? Né? O núcleo vai ser quando essa transformação x, y, z resultar no elemento 0
lá no outro espaço vetorial que corresponde à imagem dessa transformação. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Né? A mesma comparação, só que agora com uma coordenada a mais. Então, só que x, y, z é isso daqui, ó. É esse vetor, né? X menos y mais 4z, 3x mais y mais 8z. Tá? Então, vamos ver. Não, então isso aqui, ó, a imagem disso aqui eu errei, né? Que a imagem vai ser um vetor bidimensional, né? Então, a imagem tem que ser um vetor 0, 0. Então, vamos fazer isso, ó. Quer dizer então que todo esse vetor x menos y mais 4z, 3x mais y mais 8z é igual a 0, 0. Né? É aquela mesma análise que a gente fez antes. Isso significa que vamos ter x menos y mais 4z igual a 0. E 3x mais y mais 8z igual a 0 também. Tá? E como que a gente resolve esse sistema? Alguma sugestão? E aí? Esse sistema, ele é possível de resolver? A de álgebra linear 1, gente, a parte de sistemas de equações. Esse aqui é um sistema possível, mas ele vai ser indeterminado. Né? Como que eu sei disso? O sistema só tem duas equações e 3 incógnitas. Né? Significa que pelo menos uma incógnita vai ter que ser escrita em razão das outras, né? Em função das outras incógnitas. Tá? Então é por isso que dá para resolver, porém não seremos capazes de determinar um único número, né, que satisfaça essa equação. Já que é assim, vamos tentar. Ó, por exemplo, se eu somar as equações, né, do jeito que estão aqui, novamente a gente consegue. Deixa eu apagar essa parte. Acho que agora vai, né? A gente consegue eliminar o y, né, porque é positivo com negativo. E o resultado vai ser x mais 3x, 4x, 4 mais 8, 12, z igual a 0. Né? Ou seja, 4x igual a menos 12z, logo x é igual a menos 3z. Né? Porque o 4 passa dividindo. Né? Então... E assim temos o valor de x. Pode ser escrito em função de z. Né? E vamos ver. E aí a gente pode ir na primeira equação, né? Que é x menos y mais 4z igual a 0. E onde tem x, vamos colocar o valor de x que encontramos, que é menos 3z. Então, menos 3z mais 4z dá z, menos y igual a 0. Né? E assim, a gente chega... Menos 4z, não, professor? Oi? Menos 3z, menos y. Desculpa. Não, tá certo. Tá certo? Não, tá certo. Eu olhei errado aqui, desculpa. Ah, tá. Não, mas pode falar mesmo, porque vocês já viram que eu vivo errando essas continhas também, né? Normal. De qualquer forma, obrigado. O y vai pro outro lado positivo, né? Então a gente vai ter z igual a y. Tá? Então temos aqui
ou y igual a z, né? Tanto faz. Ou seja, né? Como é que a gente pode concluir isso, né? Como vocês podem ver, a gente não consegue um único valor para x, para y e para z, né? Na verdade, se eu fosse reescrever toda a nossa transformação, ela ficaria assim, ó. T de x, y, z resulta em x menos y mais 4z, né? Então, como é que a gente pode colocar isso? Primeiro eu vou escrever assim, x menos y mais 4z e 3x mais y mais 8z. Substituindo os valores de x e y que a gente encontrou aqui nessa equação, vai ficar assim, ó. X é menos 3z, y vale z, então aqui fica menos z, e aqui mais 4z, né? E agora vocês vão ver como isso vai zerar, né? 3x, se x é igual a menos 3z, 3 vezes x vai dar menos 9z. E o y, z, e aqui 8z, né? Vocês veem que isso aqui vai zerar, ó. Menos 3z menos 4z, menos z quer dizer dá menos 4z, com mais z dá 0, né? E aqui menos 9 com dá menos 8, com mais 8, 0 também. Tá? Então a gente vê que de fato essa transformação aqui, ela faz com que os elementos de V vão até o zero de W, né? Logo, quem é o núcleo da nossa transformação, então, para a gente fechar a resposta, né, gente? Já que a gente já descobriu, né? O núcleo da transformação como é que a gente pode escrever? Fazer assim, ó, é igual a t de x, y, z, que é igual a 0, 0. Né? Então, quem é esse x, y, z, né? Esse trio ordenado? Né? Isso aí que vai ser o núcleo da nossa transformação. Né? A gente vai ter aqui, ó, n de t igual, né, a... Cadê aqui? x, y, z. Então vai ser o valor de x. X a gente encontrou que é menos 3z. Y é z. E z no final. Então, isso para todo z pertencente aos números reais. Então a gente tem um conjunto infinito de vetores que estão no núcleo, né? Porque esses vetores, do jeito que são construídos, se são construídos aqui dessa maneira, vão fazer a nossa transformação linear sempre ser projetada lá no zero do espaço vetorial W. Ok? Então aqui, enquanto que no exemplo anterior a gente encontrou só um par, né, que é a origem do plano, como sendo o núcleo, aqui a gente encontrou todos os vetores menos 3z, z e z, né, onde aqui a gente viu são as entradas x, y e z, né? Resumindo o seguinte, dependendo do z que você tiver aqui, você vai determinar os outros números. Por exemplo, se z for igual a 1, o nosso vetor vai ser menos 3, 1 e 1. Se z for raiz de 2, menos 3 raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. E assim vai, né? Então, como não para por aí, né, a gente tem infinitos números reais, teremos infinitos vetores aí satisfazendo essa condição de núcleo. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não?
Tranquilo, Tranquilo, né? E por enquanto. por enquanto. Até a hora de pegar a lista, né? Mas a lista eu nem fiz ela muito difícil dessa vez, não. Tá? Se você pegar os conceitos, entender os exemplos, acredito que vai ter plenas condições de resolver a lista em um fim de semana por aí, né? Então, ou menos. Então, agora que falamos do conceito de núcleo, falar do conceito de imagem, né, de uma transformação linear. Vou escrever aqui só a imagem mesmo. A ideia de imagem é aquela que vocês já viram em conjuntos, já viram em função, né? E aqui em transformação linear, ela é semelhante. Então, o que a gente chama de imagem de uma transformação linear T de V em W, né? Continuar usando esse conjunto, né? É o que a gente chama de imagem dessa transformação, é o conjunto de vetores de W, né? Que são imagens de pelo menos um vetor de V. Tá? Então, deixa eu ver como eu posso escrever. Vou fazer assim. Em vez de. Eu vou escrever isso que eu falei, pelo menos se eu me lembrar, né? Então, chama-se de imagem de uma TL, né, uma transformação linear, do tipo T de V em W, né, ao conjunto de vetores vou colocar aqui de W, né? Então representar Wzinho pertencente a W, que são imagens, né? Imagens de pelo menos um vetor V pertencente ao nosso espaço vetorial V. Tá? A notação utilizada, né, é assim. Tem duas formas, né? Uma que é mais parecida com a ideia que vocês já viram em conjuntos ou em funções, que é imagem da transformação in de T, né? Ou ainda simplesmente T de V. Né? São duas formas aí de você representar a imagem. Tá? Essa T de V é até mais interessante, eu gosto de usar porque ela é mais direta e tudo mais, porque remete ao que a gente fazia com uma função. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Né? Quem é a imagem? A imagem vai depender dos valores de x que você encontrar. Então, para cada valor de x que você coloca, você vai ter uma imagem. Né? Então, aqui 2 vezes 1 mais 1 que dá 3. Se for f de 5, 2 vezes 5 mais 1 que dá 11 e assim sucessivamente. Significa que a imagem de 1 é 3, a imagem de 5 é 11. Né? Por isso, T de V eu acho até mais intuitivo, que diz a imagem associada a cada um dos vetores do espaço vetorial V. Beleza? Então façam essa analogia na hora de lembrar, assim, né, de querer entender o conceito, que eu acho que fica mais claro. Tá? Relacionar a transformação com função. Então, com isso também temos que mencionar aqui algumas observações. Né? E dizer, por exemplo, que a imagem, como já foi dito aqui na definição, é um conjunto que está todo contido em W. Né? Então, primeira coisa a ressaltar é que a imagem de T está contida em W.
Ou ainda você pode dizer que T de V, enquanto V está contido em um espaço vetorial V, T de V, que é a imagem dele, está contido em W. Né? Outra observação é que também, de acordo com a definição, algo a ser chamado a atenção é que a imagem nunca é vazia, porque eu estou falando aqui é o conjunto de vetores de W que são imagens de pelo menos um vetor de V. Tá? Então, isso tem até a ver com o conceito de núcleo também, que a gente mencionou agora, porque no mínimo o vetor 0, né, de V, o 0 de V, existe, e o 0 de W também. E a gente sempre pode dizer que o 0 de V está projetado no 0 de W. Então, pelo menos essa imagem vai ter lá, certo? Então, imagem de T sempre diferente de vazio. Aí colocar essa observação, né? Pois 0V pertence como é que eu vou colocar? O 0 de V é pertencer à imagem de T, né? A imagem da transformação T. Então, para a gente entender melhor, né, fazer aqui pelo menos um exemplo. Vamos considerar uma transformação linear do tipo que leva elementos de R3 em R3, da seguinte forma. Vou fazer assim, mais longo aqui. Tal que para cada vetor desse R3 aqui, x, y, z, ele tenha como imagem lá no outro espaço vetorial R3 o vetor x, y, 0. Tá? Então essa é a transformação linear. Então, com isso, determine primeiro item. Vamos determinar, vou colocar aqui a letra A, melhor. Vamos determinar a imagem de T. Nesse caso é fácil, né? A gente pode até utilizar aqui, aproveitar esse exemplo que é simples para fazer uso de um recurso visual. Aqui a gente tem o R3. Vou chamar isso aqui de Z, Y, X. Esse é o R3. E esse aqui é o outro R3, que é a imagem dele. Então, conserva a mesma orientação das coordenadas. E o que essa transformação faz? Ela pega um ponto aqui desse R3, né? É o ponto X, Y, Z. E na hora de fazer a transformação, né, esse ponto vira o seguinte, vira x, y, 0. Né? Ou seja, a gente sabe que em Z vai ser 0. Bem aqui, ó. Né? X e y está para determinar. Então, a gente está falando aqui simplesmente do plano XY.
né? Então a gente está pegando o espaço R3 e transformando em elementos de um plano, já que está sempre zerado em Z. Então, depois dessa ilustração, você pode dizer que assim, ó, a imagem, portanto, a imagem de T, né, é o plano XY. XY, assim que a gente representa, né? Pois o eixo sempre intersecta o zero. O eixo Z, quer dizer, né? O eixo Z, né? Sempre intersecta o zero do outro R3 aqui, né? Ok? Então, esse aí ficou até legalzinho, né? Porque dá para fazer uma representação mais fácil de visualizar, né? Então, isso aqui, essa setinha representa a transformação linear, que transformou elementos de um espaço tridimensional em elementos de um plano, né? Sempre, porque está sempre zerando a ordenada Z, o eixo Z do nosso plano cartesiano. Beleza? Isso é a imagem, né? E se eu quiser determinar o núcleo, o N de T ou o quer de T, né? Quem é o núcleo dessa transformação? A dica já está na solução do item anterior, né? Aqui, ó, o item anterior fala que o eixo Z sempre intersecta o zero, né? Então, o núcleo vai ser o eixo Z. Pronto, acabou. E por qual motivo? Porque o núcleo é aquele conjunto de elementos, né, que fazem o resultado da transformação convergir sempre no zero do outro espaço vetorial. E quem está fazendo isso no nosso exercício é o eixo Z. Tá? Sempre a ordenada Z está sendo projetada em zero. Então toda ela vai ser o núcleo. Ok? Deixa eu ver o que mais dá para citar em termos de propriedades. Eu vou colocar aqui umas propriedades. Então a primeira é que essa transformação linear, vou colocar assim mesmo, não, vou colocar assim aqui, tá? É que essa transformação linear T de V em W, né, não, melhor ainda, vou colocar a imagem da transformação, que é o que nos interessa. Então, colocar logo o símbolo. A imagem da transformação T de V em W, ela é um subespaço de W. Então, é subespaço vetorial de W. E dá até para tentar argumentar o porquê disso, né? Vamos fazer sem muito rigor,
Só para vocês entenderem o porquê, né? Como a gente demonstraria isso. Vamos construir aqui, usar os diagramas de Venn, né? Fica mais fácil a representação. Pegar aqui um espaço vetorial V e esse outro conjunto, o espaço vetorial W. Aqui é V e W, né? E vamos pegar elementos de V, digamos esse e esse aqui, né? E vamos chamar de V1, V2. Esses aqui não precisa de nome, vamos deixar assim mesmo. Chamar só de... não colocar nada não, deixar só assim mesmo, né? Pega esse V1 e V2, né? Então o V1 vou colocar aqui as imagens. O V1 vai ser projetado no elemento W1 do espaço W, o V2 em W2, né? E digamos que esse aqui que eu não nomeei vai ser projetado assim, ó. Esse ponto aqui do nosso espaço vetorial vai ser projetado em W1 mais W2, né? E esse último vai ser alfa W1, por exemplo. Podia ser alfa W2 também, não perde nada em generalidade, né? Então, com isso, vamos dizer o seguinte, ó, sejam W1 e W2, né, pertencentes à imagem de T. Então, se W1 e W2, como eu coloquei aqui, pertence à imagem, né? Pertence à imagem porque eu tenho aqui um vetor de V, o V1, sendo projetado em W1 e V2 projetado em W2. Então, as imagens de V1 e V2 são W1 e W2 respectivamente, tá? Então, existem... dizer que W1 e W2 pertencem à imagem significa, vou colocar assim, ó, setinha, né? Significa que existem vetores V1 e V2 pertencentes a V, né? Tais que vamos verificar que T de V1 é igual a W1 e T de V2 é igual a W2. É só a definição de imagem até agora, né? Mas, e esse daqui? Esses que eu não nomeei, né? Lembram que para poder ser subespaço vetorial, foi por isso que eu chamei esses elementos de W1 mais W2 e alfa W1, né? Para ser subespaço vetorial, a soma tem que estar lá e o produto de um vetor qualquer por um escalar também tem que estar dentro do espaço. Basta verificar isso para saber se é subespaço ou não, certo? Então, acho que aqui eu vou ter que dar um símbolo mesmo. Vou chamar de interrogação, né? Só para ficar mais claro, né? Então, se eu perguntasse, né, T dessa exclamação, desse elemento qualquer, né, é igual a W1 mais W2, né? E o T qual seria o elemento, né, cuja transformação resultaria em W1 mais W2, né? Então, note que, vou baixar aqui para ficar melhor. Primeiro, T de V1 mais V2 vai ser igual a T de V1 mais T de V2, né? Propriedade das transformações,
certo? A gente mencionou isso anteriormente, ok? E só que T de V1 é W1 e T de V2 é W2. Ok? Então, já que eu quero saber quem é a transformação que resulta em W1, W2, a transformação é essa, né? É V1 mais V2, T de V1 mais V2. Logo, esse elemento que está aqui, que eu inicialmente desconhecia, simplesmente vai ser V1 mais V2, né? E o elemento de baixo, né? Esse aí que eu também tá como desconhecido para a gente. Aí a gente precisa verificar essa característica das transformações também. Ó. O T de alfa V1, né, é igual a alfa T de V1. Né? Isso é uma das... Isso aqui que eu citei nada mais é... Essas duas propriedades nada mais são do que características para que uma transformação seja considerada como linear. Tá? Caso você não lembre, né, dê uma olhadinha lá na outra aula, onde a gente abre melhor esse assunto, ok? Acontece que T de V1 é W1. Então isso aqui resulta em alfa W1. Né? Ou seja, o número, né, o elemento de V que tem como imagem alfa W1 nada mais é do que alfa V1. Então, cadê? Aqui. Alfa V1. Né? Esse daqui, ó. Acho que isso aqui cabe na outra folha. Deixa eu ver. Travou? O que foi? Deixa quieto. Tô conseguindo mexer ali. Certo? Então, isso aqui acaba por demonstrar, né, o que está afirmado ali na primeira propriedade. Né? Ou seja, que a imagem de T é subespaço vetorial de W. Né? Também porque a soma está lá e o produto por um escalar está também. Tá? Então, fechou. Então, com isso, temos condições de anunciar aqui um teorema que afirma o seguinte. Vamos pegar aqui, chamar de espaços vetoriais U e V dessa vez, né? U e V. Né? Espaços vetoriais de dimensão finita. Então, finita sobre os reais, né? Logo, dada uma transformação linear,
TL, né? Do tipo T de U em V, então isso significa que a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Certo? A demonstração disso não chega a ser tão difícil, mas ela é um pouco grande, né? Vocês podem encontrá-la de uma versão muito simples de entender, e eu recomendo que vocês façam isso para poder, como eu disse, né? Uma das grandes sacadas assim do curso de matemática em tentar demonstrar tudo que a gente usa é que durante essa demonstração a gente aprende técnicas para abordar outras questões semelhantes e tudo, né? Então essa eu não vou fazer, mas eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada lá no livro do Boldrini. Agora me escapa a página, eu não estou com ele aqui em mãos para folheá-lo e falar para vocês, mas procurem lá a parte sobre transformações lineares e a demonstração desse teorema, né? A forma como está demonstrada lá eu considero uma das mais simples que eu já vi, né? Se encontrarem alguma mais simples, podem mandar aí, que é sempre interessante ver outras abordagens, tá? Aí vocês vão ver lá a confirmação disso, que a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. E com esse teorema dá para tirar um resultado, né? Então colocar aqui como corolário, já que deriva desse teorema, né? É um caso especial, né? E esse corolário afirma o seguinte: sejam U e V espaços vetoriais sobre R, né? Então, peraí, eu vou escrever isso de novo, vamos ver se agora vai aqui. Agora foi. Com mesma dimensão N. Dimensão N, né? E suponhamos que a transformação de U em V seja uma T de U em V seja uma transformação linear, né? Seja uma TL. Então, com isso, a gente pode concluir o seguinte, que são equivalentes às seguintes afirmações. São equivalentes seguintes afirmações. Primeira é que T é sobrejetora. Transformação é sobrejetora. Segundo, que ela é bijetora. Melhor ainda, que ela é injetora, vou colocar aqui. Injetora. E se uma transformação é sobrejetora e injetora, significa que ela é bijetora. E ainda
podemos afirmar também que essa transformação T, ela transforma uma base de U, né? Uma base de U em uma base, acho que uma base de V. Pode ser, transforma uma base de U em uma base de V. Então, esse negócio de transformação injetora, sobrejetora e tudo mais, vocês ainda lembram disso ou não? Alguém aí lembra o que significa? Por exemplo, não vamos falar de transformação, vamos falar, por exemplo, de função ou de conjuntos, né, que são injetores, sobrejetores e bijetores. Alguém lembra o que significam esses termos? Porque se você souber o que significa lá quando a gente aprende isso geralmente no ensino médio, né, em funções ou em conjuntos, né, fica mais fácil a gente entender aqui no contexto das transformações, né? Se vocês não lembram, a gente pode fazer assim, ó. Eu lembro da injetora, que os elementos de A vão ter apenas uma correspondência, né, na imagem. Peraí só um instante. Como é que é? Não entendi, Vini. Os elementos, por exemplo, de uma função, os elementos de A vão ter apenas uma correspondência na imagem. Isso para a função injetora. Exatamente. A injetora, já que você falou, vou começar por ela aqui. Injetora. Usando os diagramas de Venn fica muito mais fácil da gente entender esses conceitos, né? Fica a dica. Então eu vou colocar assim, ó, um balãozinho aqui desse lado, outro desse, né? E vou colocar alguns elementos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. E aqui, digamos que esse aqui seja um conjunto, é o nosso U, né? E esse aqui é o nosso V. Por enquanto, não precisa nem considerar que eles são espaços vetoriais ainda, tá? Pode considerar que eles são só conjuntos de elementos, conjuntos de vetores aqui no caso, né? Mas o raciocínio vale se eles são vetores também. E aqui você tem elementos de V, por exemplo, esses e esses aqui, né? E, assim como o colega falou, você vai ter cada elemento de U sendo projetado em apenas um único elemento de V. Aqui, aqui e aqui, né? Então, ele só fala que os elementos de U tem que ter uma imagem, né? Tem que ter uma projeção correspondente lá em V. Não fala que você tem que mapear todos os vetores, todos os elementos de V, né? Então, esses aqui ficaram de fora, né? E todos esses aqui estão com suas representações, né, lá em V. Ok? Então essa é a diferença aí do injetor, é a característica principal, né? E a sobrejetoras, né? Como é que a gente caracteriza as sobrejetoras? Sobrejetora, né? Fazendo aqui dos balãozinhos, né? Vou fazer assim para ter um pouquinho mais de espaço. Vou afastar um pouco essa. Essa eu não lembro não. Não? Fazer aqui para ilustrar melhor. Aqui e aqui. O que a gente chama de função sobrejetora no nosso contexto ainda de transformação sobrejetora é que diferente lá das injetoras, né?
a gente precisa ter um mapeamento entre todos os números, né? Mas não precisa ser de forma única, né? Então, como é que eu vou falar? É o equivalente a dizer, deixa eu colocar aqui os mesmos elementos, 4 e aqui e aqui 6, né? É o equivalente a dizer que a imagem, né, ou seja, esse conjunto V, ele vai ser a imagem de dois ou mais elementos de U, né? Por exemplo, esse elemento aqui, ó, pode ter essa imagem, né? Que eu vou até apagar isso aqui, senão vai ficar com elemento demais. Eu deveria ter colocado assim, ó, vai ficar melhor representado. Colocar mais um elemento aqui, 4, está mais um pouquinho espaçado, e aqui eu vou colocar só 3, né? Então nesse caso a gente vai ter o mapeamento completo entre esses pontos, ou seja, nenhum ponto de V vai ficar sem nenhum ponto de U vai ficar sem uma representação em V, e nenhum elemento de V vai ficar sem ser representado por uma projeção vinda de U, né? Então você vai ter situações em que um mesmo elemento de V será a imagem de dois elementos ao mesmo tempo de U, né? E o restante pode acontecer o pareamento normal, tá? Então dessa vez, ó, nenhum elemento de V ficou sem ter uma representação lá, um correspondente de U, né? Então essa é a diferença de sobrejetora para injetora, ok? Então esse tipo de situação aqui pode ocorrer, né? E por fim, a bijetora, né? Qual é o conceito de bijeção? E agora? Quando eu estava escrevendo ali, eu dei até a dica, né? Quando eu fui fazer aqui, ó, que T T é sobrejetora, T é injetora, e T, que é uma transformação, a gente pode equiparar também uma função para o nosso contexto. Se uma função é sobrejetora e injetora, então ela é bijetora, tá? Ou seja, a bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né? Mas a única maneira disso acontecer é quando se dá uma situação assim, ó. Vejam bem, qual é a característica das injetoras? Cada elemento de U está representado em V, certo? Aí nas injetoras ainda podem sobrar elementos lá de V sem ter um representante de U, né? Na sobrejetora, todos os elementos de V estão representados por algum elemento de U, mas isso mesmo acontecendo uma sobreposição de imagens, né? Ou seja, vai ter elemento de V com sendo imagem de dois ou mais elementos de U, né? Então, se eu for unir esses dois conceitos, a única forma de pegar suas características, né, e digamos assim tirar o termo, o que há de comum entre elas, é você afirmar que na bijetora todos os elementos de U terão uma representação, terão uma imagem em V, né? De tal forma que não vai sobrar nenhum elemento, né? É quando a gente diz que a imagem é igual ao contradomínio, né? Uma outra maneira de se referir a funções, né, bijetoras, tá? Então nesse caso você vai ter assim, ó, uma situação bem mais comportada. Ok? Então onde aqui é U e aqui é V, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não. Não. Bom.
nesse caso, gente, eu vou ter que encerrar um pouco mais cedo, porque minha garganta não está colaborando muito. E vamos fazer assim, na próxima aula eu vou só terminar essa parte, o conceito de isomorfismo, né? E aí vamos resolver mais alguns exercícios, mais alguns exemplos, tudo. Vou ver se eu consigo fazer sempre uma quantidade aí de uns 3, 4 exemplos por aula, porque aí a gente não precisa ter aula reservada só para isso, né? Fica mais dinâmico dessa forma, tá? E por enquanto a gente está dentro do cronograma, né? Acho que vai dar para ver o conteúdo previsto todinho para o semestre. Beleza? Então, se não há mais dúvidas, a gente vai ficando por aqui. E na próxima aula a gente continua, né? Então, boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.